Michel Foucault. Alunos: William, Cairo, Pedro e Bruno, todos da turma 201. Foucault foi um aluno da Sorbonne, onde se formou em psicologia e filosofia. Em 1954, publicou Doença Mental e Psicologia. Após vários anos como diplomata cultural no exterior, ele retornou na França a partir do ano de 1960, onde passou a lecionar na Universidade Clermont-Ferrand. Em 1961, ele publicou sua grande obra, muito conhecida, que é a História da Loucura na Era Clássica. Em 1976, após deixar Clermont, Foucault lecionou na Universidade de Tunis, permanecendo até 1968, quando retornou à França e passou a chefiar o Departamento de Filosofia da Universidade Experimental de Paris. Em 1970, Foucault passou a lecionar História do Pensamento no Colégio de França. Tornou-se um artista de vários grupos envolvidos em campanha contra o racismo, contra os abusos dos direitos humanos e em campanha pela reforma penal. Foucault veio 5 vezes no Brasil. A primeira foi no ano de 1965. No final dos anos 70, foi descoberto pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde foi bem acolhido e realizou várias palestras. Foucault defendeu que o seu trabalho tratava-se de caracterizar diferentes modos pelos quais a sociedade expressa o uso do poder para objetificar os sujeitos, diferindo de interpretações gerais que entendiam seu trabalho como uma tentativa de analisar um poder como um fenômeno. O ponto que subjaz todo o trabalho de Foucault é a relação entre o poder e o conhecimento. O autor sempre procurava entender como o conhecimento é usado para controlar e definir o poder. Ele fez três pesquisas, essas pesquisas dele, tomou 3 formas específicas, que são a autoridade científica que classifica e ordena o conhecimento acerca das populações humanas, a categorização dos sujeitos humanos em padrões normativos, identificando elementos como problemas mentais, características físicas e doenças, e uma tentativa de compreender como o impulso de padronizar a identidade sexual acaba por ser uma espécie de tratamento de rotinas e práticas que levam à reprodução dos padrões estabelecidos. Quem foi? Michel Foucault, 1926 a 1984, foi um filósofo francês que exerceu grande influência sobre os intelectuais contemporâneos. Ficou conhecido por sua posição contrária ao sistema prisional tradicional. Michel Paul Foucault nasceu em Poitiers, França, no dia 15 de outubro de 1926. Estudou no Lycée Henri IV e em seguida na École Normale Supérieure em Paris, onde desenvolveu interesse pela filosofia. Foucault concluiu, no entanto, que a concepção do homem como objeto foi necessária na emergência e manutenção da Idade Moderna, porque dá às instituições a possibilidade de modificar o corpo e a mente. Entre essas instituições se inclui a educação. O conceito definidor da modernidade, segundo o francês, é a disciplina, um instrumento de dominação e controle destinado a suprimir ou domesticar os comportamentos divergentes. Portanto, ao mesmo tempo que o iluminismo consolidou um grande número de instituições de assistência e proteção aos cidadãos, como família, hospitais, prisões e escolas, também inseriu nelas mecanismos que os controlam e os mantêm na iminência da punição. Esses mecanismos formariam o que Foucault chamou de tecnologia política, com poderes de manejar espaço, tempo e registro de informações, tendo como elemento unificador a hierarquia. As sociedades modernas não são disciplinadas, mas disciplinares, o que não significa que todos nós estejamos igual e irremediavelmente presos às disciplinas. O que é o saber em Foucault? O saber é fruto de lutas, de guerra e do desejo. Não do desejo que se demonstrava através do discurso,
mas pelo desejo ao próprio discurso. O saber é a luta contra um mundo que não tem regras, que não tem linearidade, que é descontínuo e frágil. Por isso que engendra relações de poder. O saber forma configurações de poder que ao mesmo tempo dão força, enquanto ele próprio justifica discursivamente esse poder. Saber e ideologia. Quando a ciência emerge num dado saber, ou seja, quando ela se localiza dentro de um campo de saber e quando ganha um papel definido, que é variável a cada diferente formação discursiva, aparece a ideologia. A influência da ideologia sobre o discurso científico e o funcionamento ideológico das ciências não se articula no nível de sua estrutura ideal, nem no nível de sua utilização técnica em sua sociedade, se bem que esta possa aí entrar em vigor, nem no nível da consciência dos sujeitos que a constroem. Articulam-se onde a ciência se destaca sobre o saber. Primeiramente, é importante compreender que Foucault não buscou apresentar uma teoria do poder, mas apontou caminhos para identificar de que forma os sujeitos atuam sobre outros sujeitos. Ele preferia chamar de cuidados metodológicos ou perspectiva analítica, mas não uma teoria com T maiúsculo. Diferentemente da tradição da ciência política, para Foucault, o poder não está localizado ou centrado em uma instituição, e nem tampouco como algo que se transmite por meio de contratos jurídicos ou políticos, enquanto na teoria política tradicional se atribui ao Estado o monopólio do poder. Em Foucault, nota-se a existência de uma espécie de rede microfísica do poder articulado ao Estado e que atravessa toda a estrutura social. Dessa forma, para ele é importante ver como o poder se relaciona à estrutura mais geral do poder, no caso, o Estado. É importante estarmos atentos ao fato de que Foucault não nega que a importância do Estado, mas demonstra que as relações de poder ultrapassam o nível estatal e está presente por toda a sociedade, estando dissolvida por todo o tecido social, e que o poder não é um objeto natural, é uma prática social. É assim o poder para Foucault. Foucault afirmou que o discurso tido como verdadeiro é portador de poder, mas por outro lado ele concebeu o poder como luta. Fim.